E hoje eu converso com a personal organizer Cristiane Cohen. Cristiane, seja bem-vinda. Prazer foi meu. Cristiane, para a gente começar a nossa conversa, explica pra gente o que faz um personal organizer. Bom, o que faz um personal organizer? Muita gente pensa que um personal organizer é um arrumador de gavetas, armários, enfim. É uma profissão muito conhecida nos Estados Unidos, né? Que começou a chegar aqui no Brasil faz pouco tempo e está crescendo cada vez mais. Então, nos Estados Unidos, já é uma profissão muito reconhecida e tem muitos profissionais lá. Existe uma associação chamada NAPO, que é uma associação de personal organizer, né, dos profissionais da organização lá, que começou em 1983, para vocês terem uma ideia quanto tempo já existe a profissão lá. Né? Então, o que acontece? Hoje, aqui no Brasil, já muita gente, você fala personal organizer, ninguém nem entende o que é. Então, o que é um personal organizer? É um organizador profissional, né? É um consultor de organização. O que faz um personal? O personal, ele não só arruma, como ele é um organizador com técnicas, né? O que ele vai desenvolver? Soluções para os seus problemas. Né? Que muita gente pensa assim, arrumar e organizar a mesma coisa. Não é. Arrumar, o que você faz? Você vai lá, pega uma pilha de papel, arruma tudo bonitinho e guarda, né? O que é organizar? Qual que é a técnica? É separar tudo, é setorizar tudo, é identificar tudo. Então, é bem diferente. Então, porque na hora que você vai procurar alguma coisa, desde uma roupa, que se você pegar, sai de uma coleção, vai guardar tudo. Né? Então você vai falar, não, todos os meus vestidos de inverno estão aqui. Só que a hora que você precisa, você encheu 2 malas de vestido. Qual das malas estão? Então, mas se está tudo identificado, na hora que você precisa, você vai lá e encontra. E rápido, né? Porque o que você precisa hoje? Ter praticidade nas coisas. Certeza. Ninguém tem tempo, né? Então, assim, não é só organizar as coisas, a gente organiza a vida das pessoas. Então, é um consultor na sua vida no dia a dia, né? Porque não é só você deixar tudo em ordem, aquilo tem que funcionar, né? Dá andamento nas coisas depois, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam não entendendo o que a gente faz por isso, porque acho que você vai chegar lá arrumando tudo, deixando tudo no lugar e vai embora. Não é isso. Não é bem assim, né? Não, mas deu para ficar... Deu para entender. Com certeza. Então, tá bom. E como você se interessou por essa profissão? Como foi o conhecimento dela e como você se interessou? Na realidade, eu trabalhei 10 anos com moda, era personal style. Nossa. E comecei a perceber que eu sabia mais das coisas das minhas clientes do que elas mesmas. Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a pensar, um dia eu fui na casa de uma cliente, porque ela me pediu, e ela não sabia nem o que ela tinha. Então, era uma desordem total. E eu comecei a organizar aquilo, né, montar os looks para ela, que é o que um personal faz, e comecei a perceber que precisava de organização ali. E o tempo passou. E eu, um dia, lendo uma matéria sobre personal organizer, comecei a estudar mais a fundo o que era esse profissional. E me interessei muito, porque eu sempre fui muito organizada. Então eu achava que isso era uma coisa simples. E aí eu comecei a procurar cursos, porque eu faço parte, sou membro da NAPO, nos Estados Unidos também. Bacana. Então, eu fui procurar uma escola realmente que me desse um conteúdo. E tem uma escola só no Brasil que é associada à NAPO, né? Não existe outra. Eu queria me especializar de uma maneira que realmente eu pudesse agregar alguma coisa. E quais os segmentos para essa profissão? Existem vários tipos de profissionais no mercado. Então, tem personal organizer especializado só em mudança, personal organizer especializado só em digitalização. Ele organiza tudo, documentação, fotos, deixa a tua vida totalmente organizada. Tem o personal, isso também é novo, o personal baby, que o personal começa a cuidar da grávida desde o seu primeiro ultrassom até o nascimento. E é um mercado realmente que está fazendo muito sucesso. Tem personal que organiza a vida do idoso, né? Então tem o idoso que ele tem enfermeiro, ele precisa... qual que é a organização que você vai fazer para o idoso? Organizar os remédios, as idas aos médicos, turno de enfermeiro, alimentação, cardápio, tudo isso a gente faz. Bacana. Né? Enfim, é um mercado que está crescendo cada vez mais. O personal que cuida de mudanças de quem está chegando fora do Brasil, de quem está indo embora,
né? Cuida desde a hora que a mudança sai. Tem gente que sai daqui, o personal vai cuidar de tudo. Então a mudança vai chegar lá no país que você for, tudo arrumado por ele. Então quer dizer que para cada segmento existe um curso diferente de especialização? Sim. Cada profissional ele vai se especializar em uma área, né? Que é mais ou menos o que tem hoje no mercado, né? Tem muitas empresas também, então monta-se empresa especializada só em gestante, né? Então eu acho que assim seria também o mais correto. Tem alguns personagens, algumas pessoas no mercado que acabam tendo 1 ou 2 segmentos, mas você não consegue também atender a todos, né? Porque é um trabalho que tudo que você... o personal, na realidade, ele não organiza só um documento ou a vida de uma grávida, enfim. Ele mexe com o emocional das pessoas também. Então é um trabalho delicado, não é um trabalho que você pode fazer de qualquer jeito, né? Você tem que ser muito discreto, você vai entrar na vida íntima de uma pessoa, né? Você vai saber tudo da vida dela. Então é muito delicado, mas é um trabalho muito gratificante, o retorno é muito grande. E você sente que está sendo mais procurado aqui no Brasil? Como você disse, né? É uma profissão nova aqui. O que você sente? Cresceu muito de um tempo para cá e assim nós tivemos a nossa segunda conferência aqui no Brasil, agora em junho, foi a segunda conferência internacional, que é onde reuniu mais de 700 profissionais, inclusive os organizadores dos Estados Unidos também. Então assim, foi um sucesso. E o que a gente faz na conferência, né? Essa troca de informação de profissionais de todas as áreas e os fornecedores que também vai nos apresentar todas as novidades que tem no mercado, porque isso também cresceu muito. Eu fui agora, faz 15 dias, para os Estados Unidos, numa exposição de produtos organizadores. E muita coisa que a gente vê nos Estados Unidos já chegou no Brasil. Que nem eu mesma, quando eu comecei a trabalhar como personal, o que eu comecei a perceber? Você termina a casa de um cliente e quem é que vai dar andamento nisso, né? A grande maioria são os funcionários, não é o proprietário, não é o cliente que te contratou, né? E aí eu comecei a perceber que a gente faz a visita de retorno depois de uns 15, 20 dias para saber se está tudo funcionando, né? Como é que tá o andamento das coisas. E eu comecei a perceber que aquilo ia começar a se perder em pouco tempo. Por quê? Porque esse funcionário, a gente passa um treinamento para eles assim que termina o trabalho, né? Ó, ficou assim, tem que funcionar dessa maneira, mas ele não tem preparo, né? Ele não tem técnica também. Então como é que ele vai continuar dando andamento numa coisa que ele não sabe? E aí eu fui me especializar em treinamento de funcionários e fiz vários cursos e para administrar também isso, como lidar com essas pessoas, né? Como é que você vai abordar isso? E eu também comecei a perceber que essas pessoas não têm curso, não tem certificação de nada, porque o que acontece? Você trabalha o dia todo, essas pessoas têm um segundo turno na casa delas quando elas chegam, então elas vão estudar ainda, vão fazer curso? Não vão. Não dá, né? E aí eu comecei a me especializar, e quando eu comecei a treinar esses funcionários de uma maneira diferente e com certificação, porque o treinamento que eu dou, eu certifico os funcionários, tudo começou a funcionar. Porque você quer fazer o trabalho, você não quer voltar ali para começar tudo de novo. Você tem um contrato de manutenção, que muitos clientes nos contratam para manter, para não deixar acumular e continuar dando resultado, mas não daqui 4, 5 meses te chamar e estar como você chegou a primeira vez, né? Princípio, né? E aí eu comecei a ter um resultado maravilhoso. Muito bacana. Adorei nossa conversa. Aprendi muita coisa. A gente pensa que sabe, mas na verdade, como não sabe. Começa a explicar, a gente tem outra visão do assunto. Muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Pessoal, então a partir da semana que vem, a Cristiane vai estar aqui no programa dando dicas de organização. Não saia daí, voltamos já.